Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar do mieloma múltiplo. Está connosco o professor Fernando Leal da Costa, hematologista no IPO de Lisboa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter vindo este podcast O Sangue que há em Nós. Começo por lhe perguntar precisamente o que é o mieloma múltiplo e como é que ele se desenvolve. Uma pergunta grande. Mais ou menos. Bom, o mieloma é uma doença do sangue, como era expectável pela conversa, é uma doença maligna do sangue, é um cancro do sangue, que se desenvolve nas células que produzem os anticorpos. Nós temos um conjunto de células que têm como função produzir anticorpos e que, às vezes, como qualquer outra célula, podem ter erros do ponto de vista genético e começarem a reproduzir-se anormalmente, a deixar de funcionar como era suposto funcionarem, e na sequência disso começam a produzir anticorpos ou bocados de anticorpos que são inúteis e simultaneamente, ao mesmo tempo, começam a, de alguma maneira, limitar a imunidade das pessoas e progressivamente vão gerar um conjunto de alterações que basicamente têm que ver com a perda da imunidade, anemia, porque, enfim, estão a ocupar um território onde normalmente deveríamos ter produção de glóbulos vermelhos e não temos porque estão lá estas células que não deveriam lá estar. Também vão produzir substâncias que, de alguma forma, alteram o metabolismo dos ossos. E estas substâncias de que eu falei, estes anticorpos ou pedaços de anticorpos, a que nós chamamos gamapatia monoclonal, enfim, é um nome complicado, vão, de alguma maneira, também contribuir para entupir os rins e, portanto, levar a um mau funcionamento dos rins. E basicamente o mieloma é esta doença, enfim, um pouco complicada, está a meio caminho entre aquilo que seria uma leucemia e aquilo que seria um linfoma, mas basicamente é isso, é o cancro das células que produzem os anticorpos. E há fatores de risco para esta doença? Seguramente haverá, mas há poucos casos em que nós podemos dizer que houve, enfim, alguma predisposição familiar genética para eles acontecerem, mas infelizmente quase todos os estudos que têm sido feitos a tentar encontrar a causa do mieloma têm sido incapazes de identificar e, portanto, estamos numa doença que seguramente terá uma causa, enfim, mas que nós neste momento ainda temos que atribuir muito ao acaso, à sorte e ao azar. Para já não pode ser prevenida também? Não, porque como não temos a certeza de quais são os fatores que a provocam, para lá daquilo que é uma generalidade que se aplica a todas as doenças, não fumar, eventualmente não ir a uma mina de urânio, para lá disso, infelizmente, é uma doença cujo risco aumenta com a idade. É uma doença que surge sempre na sequência de uma primeira alteração que é mais ou menos normal, digamos, com a idade, mas depois os fatores que determinam que o A e não B tenham mieloma, neste momento não estão na nossa mão para controlar. Quais são os primeiros sintomas desta doença? A maioria dos doentes, por causa daquilo que eu disse há pouco, de o mieloma, as células do mieloma produzirem umas substâncias que perturbam o metabolismo do osso e que depois levam a que os ossos vão ficando sucessivamente mais frágeis e até às vezes com uns buracos lá dentro, que enfim, os médicos chamam as lesões líticas. A maioria dos doentes com mieloma acabam por procurar os médicos porque têm dores ósseas, em particular na coluna, que são os ossos, enfim, que sofrem mais peso ao longo da vida. Há um outro grupo de doentes que acaba também por procurar os médicos por ter infecções de repetição, ou por eventualmente se sentir mais cansado e ter anemia. Mas a maioria dos doentes acabam por procurar o médico por terem dores nas costas. Os médicos, às vezes, até porque, como eu lhe disse, isto acontece em pessoas mais idosas, onde já é frequente as pessoas terem bicos de papagaio, portanto, terem as suas dores nas costas.
às vezes demoram um pouco mais a pedir uma ou outra análise que de alguma forma os pode, enfim, encaminhar num diagnóstico. E depois, obviamente, se as pessoas fizerem as radiografias certas, na altura certa, e as análises certas, o diagnóstico será mais precoce e eventualmente com isso ganham, enfim, tempo de vida e até diminuição de sofrimento, como é evidente. Chegam ao diagnóstico da oncologia, normalmente estes doentes, a tempo de poderem ter um tratamento eficaz? Hoje, mais do que há uns anos atrás. Primeiro porque os tratamentos são mais eficazes, mas independentemente disso, porque na realidade hoje há uma maior consciência, nomeadamente nos médicos de medicina geral e familiar, no sentido de pedirem com maior regularidade um determinado tipo de análises, que já são quase rotina, enfim, nas avaliações normais dos doentes mais velhos. E fazendo isso, pode-se levantar uma suspeição, e o que acontece cada vez mais frequentemente é nós termos doentes que ainda não têm o mieloma, têm a tal alteração pré-maligna, a tal gamapatia, e nós, esses doentes, já vamos seguindo e, portanto, estamos muito atentos a quando aparece. Exatamente. E, portanto, isso já está a acontecer mais vezes. Infelizmente, há um ou outro doente que, por esta ou aquela razão, acaba por só ser diagnosticado em serviços de urgência, muitas vezes já com lesões renais, e esses são, enfim, mais difíceis de tratar, obviamente, mas, enfim, tudo se trata. Falou de doentes mais velhos, há uma população mais predisposta a ter este tipo Sim, de... em termos da distribuição etária, esta doença é ligeiramente mais frequente nos homens do que nas mulheres, não sabemos porquê. É mais frequente nos negros, em particular nos africanos, do que no resto da população mundial, também não se sabe porquê. Este fenómeno é obviamente mais evidente nos Estados Unidos, onde há uma população negra significativa e é um país que, apesar de tudo, tem condições sanitárias que permite fazer mais diagnósticos, e é também uma doença cuja mediana, digamos, de aparecimento de idade de aparecimento são os 65 anos, o que quer dizer, em termos simples, mais de metade dos doentes com mieloma no diagnóstico têm mais de 65 anos de idade, a outra metade tem menos de 65 anos de idade. E acima dos 50 anos começa a aparecer o risco, abaixo dos 50 anos é uma doença muito rara, embora nós tenhamos um ou outro doente muito novo. O doente mais novo que tratei tinha 20 e poucos anos e a doente mais nova que eu vi com mieloma tinha 18 ou 19 anos. Mas isso são raridades absolutas, não é nada frequente encontrar isso. O mieloma é múltiplo porque existem vários mielomas? Não, o nome é um nome que foi infelizmente dado mal por um senhor alemão que lhe resolveu chamar mieloma múltiplo. Porquê? Porque a palavra mieloma quer dizer tumor de medula óssea, o que por acaso nem sequer corresponde à verdade, porque este tumor origina-se nos gânglios linfáticos e depois as células posteriormente migram para a medula óssea. Porque nós temos as células que produzem anticorpos, circulam pelo corpo todo e na sua maioria até estão nos gânglios preparados para chegar mais cedo às infecções. Mas este senhor alemão, quando foi confrontado com a doença, em termos macroscópicos, ele via uns tumores que lhe parecia ser medula óssea e como via vários, chamou-lhe mieloma múltiplo e o nome pegou. Portanto, o múltiplo aqui não tem de nada. Agora, há uma verdade na pergunta que me fez. Porque nós chamamos mieloma a uma doença que, na realidade, do ponto de vista genético, daquilo que são as alterações intrínsecas da célula, são múltiplas e diferentes. E, portanto, há muitos comportamentos de mieloma, nós hoje em dia sabemos mais sobre isso, fazemos estudos genéticos, há doentes que têm envolvimento da medula óssea generalizada, há outros que nem tanto, enfim, há várias variantes do mieloma, e por isso, na verdade, a pergunta que me fez acaba por ser de alguma forma verdadeira, no sentido em que há muitos tipos de mieloma, embora o nome mieloma múltiplo seja um erro de classificação que este senhor alemão resolveu assumir, enfim, no fim do século XIX. E esses tipos de mieloma também se traduzem em sintomas diferentes? Sim, em prognósticos diferentes, em sintomas diferentes, em velocidades de progressão diferentes. Uns são mais agressivos à partida do que outros. O próprio mieloma, ao longo da vida, da sua vida e da vida do doente, vai adquirindo características diferentes e, portanto, na realidade, havendo, enfim, de um modo geral, nós podemos dizer que temos à partida 6 subtipos mais frequentes de mieloma
eles depois entre si, consoante o tipo de proteína que produzem, enfim, podem ter considerações diferentes do ponto de vista clínico, sendo certo que aquilo que eu disse ao começo, as dores nos ossos, as infecções, a anemia, a insuficiência renal, sejam, enfim, globais e comuns a todos os tipos de mieloma. Esses sintomas de que fala são cumulativos ou pode... São cumulativos. Embora possa uma pessoa, enfim, há mielomas em que tem menos doença óssea e mais insuficiência renal, ou pode ter uma maior predisposição para as infecções e menos doença renal, enfim. Mas há um ponto em que muitas vezes encontramos doentes que infelizmente acumulam toda a constelação de sintomas e, portanto, enfim, são doentes que objetivamente estão mais sintomáticos, não tendo que necessariamente estar mais graves por isso. Porque, como lhe disse, depende muito das características das células, daquilo que nós conhecemos e até de características que ainda vamos a pouco e pouco descobrindo para tentar perceber porque é que uma célula migra mais para ali ou para acolá, ou produz mais a substância ou menos aquela, enfim, é variável. Por falar nisso, a investigação tem progredido muito nos últimos anos? Imenso, quer em termos daquilo que é o melhor conhecimento da doença, portanto, hoje em dia temos um conhecimento muito mais preciso daquilo que é a doença em si, como lhe digo, ainda falta saber o que é que a provoca, mas conhecemos de uma forma muito melhor todo o processo que envolve a síntese das proteínas, as razões pelas quais elas estão perturbadas, porque é que o mieloma é assim ou é assado, e isso traduziu-se no facto de ser a doença para a qual foi descoberto nos últimos 5, 6 anos o maior número de medicamentos novos na área do cancro. É uma doença que teve e está a ter uma explosão de conhecimento brutal em termos daquilo que são os tratamentos que vão sendo descobertos e aplicados, e todos eles com grande sucesso, graças a Deus, no tratamento do mieloma. Do ponto de vista clínico, presumo que isso também seja bom de sentir que é possível fazer mais. É muito gratificante. Quando eu me comecei a interessar por mieloma, já lá vão 40 anos quase, na altura nós tínhamos no essencial 2, 3 medicamentos para tratar mieloma, e portanto, enfim, eu já estou em idade suficiente para me poder gabar ter assistido à evolução do tratamento do mieloma, desde que ele começou a ser tratado numa altura em que basicamente havia, como lhe disse, 3 medicamentos, até ao momento em que estamos agora, que há para aí uns 30 medicamentos ou mais. É óbvio que depois nós vamos sedimentando e provavelmente, como é sempre, daqui por uns anos vamos estar mais seguros daquilo que fazemos, e algumas coisas que agora fazemos em doentes mais avançados rapidamente serão feitos em doentes mais precoces, e, quem sabe, poderemos estar objetivamente a caminho de encontrar uma cura para a doença. Isso mudou também a conversa que tem com o doente no momento em que lhe entrega o diagnóstico? Seguramente, porque apesar de hoje ainda termos a cautela de poder afirmar e dever afirmar que não temos cura, enfim, objetiva para esta doença, é totalmente distinto quando nós estamos a falar com doentes a quem nós, a priori, imaginamos que estamos na presença da possibilidade de poder haver dezenas de anos de vida e com uma qualidade de vida boa, e portanto este discurso torna-se de alguma forma mais fácil, mais simples e melhor para os doentes seguramente, e também mais gratificante para os médicos, porque nós hoje em dia temos um conjunto de perspectivas de oferecer esperança às pessoas que não tínhamos se calhar há 10 ou há 20 anos atrás. Mas ainda o mais difícil no momento do diagnóstico é não ter essa certeza absoluta da cura? Ouça, não poder dar sabe, essa... quando eu comecei a fazer medicina e me interessei sobre estas matérias, um belo dia estava a discutir com um colega meu, enfim, eminente professor de medicina, e eu estava a dizer, isto é muito interessante, uma maçada, porque depois os doentes não se curam. Eles diziam assim, ouve lá, mas quantas insuficiências cardíacas é que tu já viste curadas? E, de facto, hoje, passaram-se 40 anos, a insuficiência cardíaca continua a ser uma doença incurável. E é uma doença que acompanha a vida das pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, o mais difícil não é, obviamente, confrontar, enfim, as pessoas com o facto de uma doença incurável, o mais difícil é essas pessoas terem a sensação de que a sua vida será muito curta e com muito sofrimento. E, felizmente, hoje, não só a vida dessas pessoas é muito mais longa, como a dose de sofrimento que o mieloma gerava, nomeadamente por causa das dores nos ossos, etc., ficou muitíssimo diminuída. E, portanto, desde há 30 anos para cá tem vindo sempre a melhorar e, como lhe disse, nos últimos 5 anos tem sido
absolutamente extraordinário aquilo que nós temos conseguido em doentes com mieloma. E temos em Portugal uma resposta ao nível do melhor que se faz internacionalmente? Ainda temos, com algumas desigualdades de acesso que têm que ver com os problemas da desigualdade territorial e com o facto de, nos últimos anos, por circunstâncias que têm que ver com a falta, enfim, de respostas, nomeadamente de médicos, há zonas do país que estão mais desprotegidas do que outras, o que leva a que outros centros, como é o caso do meu, no IPO de Lisboa, neste momento, esteja a acudir a um número muito maior de doentes. E se é certo que hoje em dia, na maioria dos casos, ainda temos condições para poder oferecer o melhor tratamento, e é um se que eu penso que é um se quase não condicional, mas um se imperativo. Eu poderia até, em vez do se, dizer quando algumas das terapêuticas que hoje em dia estão em desenvolvimento se tornarem terapêuticas obrigatórias de primeira linha, o país vai ter que se reformular em termos da resposta ao tratamento das doenças oncológicas do sangue. E está preparado para isso, o país? Não sei, se me perguntar hoje, digo-lhe que não. Uhum. Se vai estar para o ano, não sei. O que me parece é que os médicos, entre os quais eu me incluo, andam já há uns anos a avisar as autoridades de que é preciso mudar radicalmente a estrutura do serviço de hematologia para responder a terapêuticas tecnologicamente mais evoluídas, mais sofisticadas, mais caras, mas também mais exigentes do ponto de vista médico. E na realidade aquilo a que assistimos é que as condições ainda estão muito centradas naquilo que se fazia no fim do século XX, ainda não estão a olhar para o século XXI, apesar de já, enfim, quase o primeiro quarto do século XXI está quase vencido. É impressionante, já estamos quase a vencer o primeiro quarto do século XXI. E de algum modo, como lhe disse, o Serviço Nacional de Saúde não está preparado para os desafios do século XXI. Acreditou-se muito na ideia de que as coisas seriam mais fáceis e que, portanto, seria necessário menos estrutura, nomeadamente menos internamento, etc. Ora, a verdade dos factos é que não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi, ou está a ser, os resultados são melhores, mas as exigências que colocam ao sistema, e não estamos a falar só de preços, estamos a falar de exigências tecnológicas, quer em termos de know-how humano, quer em termos de resposta permanente, aumentaram muito. E, portanto, há um risco de nós perdermos o comboio se não andarmos rapidamente a tomar decisões que envolvem, nomeadamente, por exemplo, centrar um determinado tipo de respostas em centros mais diferenciados e criar uma verdadeira rede para responder a estes doentes. Há boas práticas que já podemos copiar? Porque as boas práticas... Claro que há. Nós, neste momento, podemos olhar, por exemplo, ao país vizinho, que está, deste ponto de vista, muito mais bem organizado, nomeadamente naquilo que tem a ver com o mieloma, há mais anos do que nós. E, portanto, nem sequer é preciso ir muito longe, basta atravessar a fronteira e as condições serão, obviamente, muito, muito diferentes daquelas que nós temos aqui. Muito obrigada, professor, por este bocadinho, por este tempo que nos entregou para esclarecer as questões à volta do mieloma múltiplo. Termina aqui este episódio do podcast O Sangue que há em Nós. Agradecemos a disponibilidade do professor Fernando Leal da Costa, hematologista no IPO de Lisboa. Agradecemos também a si, que nos escuta e que nos vê. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão desta doença. Os episódios do podcast O Sangue que há em Nós estão disponíveis no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.